Boa noite, obrigado Fábio, obrigado à Pinacoteca pelo convite para falar de um assunto extremamente importante, que são os nossos mares e oceanos, e do ponto de vista do empreendedorismo, né, onde a gente consegue perceber que você utiliza o mar não só no sentido lúdico, filosófico, turístico também, obviamente, com extração das suas riquezas, mas também na forma de geração de renda, de oportunidades para atividades tanto de indivíduos quanto de organizações. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no Instituto do Mar, sou professor de administração para os cursos do Instituto do Mar, que envolvem ciências do mar, oceanografia, engenharia ambiental, petróleo, nesse nosso campus que a gente tem aqui em Santos. Eu vou falar justamente do mar. O mar que está aqui na nossa porta, né? É só atravessar a rua, nós somos privilegiados, está aqui do nosso lado. Geograficamente, a gente pode dizer que o mar está nos separando da África, por exemplo, ou de outros continentes, o que não é verdade. Eu olho o mar, o oceano, como que é um só, não existem vários oceanos, apesar dos nomes diferentes, o oceano é um só, ele nos une, e não nos separa, ele simplesmente é um local de união. União histórica de muitos anos, de séculos de atividade, de exploração, de desrespeito, mas hoje em dia também um lugar de oportunidades. Continuando a minha relação com o mar. Na Universidade de São Paulo, estou ligado na Escola de Comunicação e Artes, onde eu tenho o meu pós-doutorado em comunicação voltado para cidades hospitaleiras de costa. Então eu estudo como que uma cidade de costa pode se tornar mais hospitaleira para viver melhor, para gerar oportunidades para todos, usando a sustentabilidade como pano de fundo. E na Unifesp, professor justamente fazendo pesquisas na área de negócios sustentáveis em regiões costeiras, portuárias e marítimas, tendo locus a cidade de Santos como meu laboratório de pesquisa, a cidade que eu aprendi a amar. Eu sou português, eu vim para o Brasil há muitos anos atrás. Portugal, que tem uma relação histórica, geográfica e poética com o mar. Então, esse meu amor para o mar já é bem antes da minha atividade como professor. Mergulhador, velejador, há alguns anos afastado, temos aí outro velejador aqui, o Astolfo, que é um velejador mais atuante. Não sei se o senhor também veleja, não o conheço. Não veleja, então, mas tem cara, tem porte, tem cara, falta de tempo. Então, a minha relação com a vela, com o mergulho, com o mar, o Luiz também, aqui, um outro amigo meu, uma relação com o mar, usando o empreendedorismo ligado ao mar, muitos anos, né, atuando em praias e tudo mais. Então, a gente tem aqui uma relação com o mar que eu aprendi a amar o mar na frente da minha casa, aqui do outro lado da rua onde a gente mora. Bom, aí eu peço para cada um de vocês, e a Cristiane que está aqui, para pensar quem são vocês no oceano, né? Ou quem sou eu? Qual é a minha relação com o oceano? Então eu vou só passear na praia, só vou caminhar na areia, sento domingo lá para tomar uma batidinha aqui no ambulante, ou eu gosto de navegar, eu gosto de velejar, eu gosto de mergulhar, eu gosto de praticar meu esporte usando o mar como minha área de atividade, ou eu sou um contemplador do mar, sento no final de tarde e olho o mar simplesmente. Então, quem somos nós nesse oceano em termos de relação com o mar? Uma relação simples, social, sem nem pensar em termos de negócios ou de empreendedorismo nesse momento. O mar. O mar que ele é uma espécie de privilégio, né? Para nós que moramos aqui na frente dele, é um privilégio. Quem nunca viu a emoção de alguém que chega pela primeira vez e vê o mar? Eu já vi. Já vi crianças aqui na praia, eu já vi adultos, a pessoa começa a descer a Serra do Mar, já começa a ver o mar lá de frente, já desci em ônibus de rodoviária, Breda e tudo mais, que pessoas do lado, assim, excitadas porque estavam vendo o mar, mesmo de longe, pela primeira vez. E aí, quando chegam aqui, se deparam com esse mundão. O pessoal de Minas diz que é um riozão, né? Que riozão grande esse riozão, né? Então, o mar, ele é realmente apaixonante, o aroma, a sensação. Quem não ama o mar, né? Difícil. Se a gente for pensar em termos de imaginário, o mar, desde as mitologias gregas, né, ele povoa, você tem as Eneidas, você tem outras epopeias, né,
que envolvem o mar como pano de fundo, né, como teatro. Aqui a gente percebe a deusa Afrodite, foi a primeira que teve uma relação com o mar, porque ela nasceu a partir da espuma do mar com o Urano cortado pelo seu filho e que jogou as partes do seu pai no oceano. E os pedaços do Urano criaram a espuma, e dessa espuma nasceu Afrodite. Então, a gente pode dizer que o mar traz beleza, sedução e um pouco de vaidade e vingança. Então, a gente olha para o mar é sedutor, e se você não respeitar o mar te leva. O mar, ele vai cobrar o valor de você. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo filosófico porque se a gente não cuidar o mar em termos de empreendimento lá na frente, o mar vai se vingar da gente também. A gente já tem percebido algumas vingancinhas aí da parte dele. Aí vamos olhar as grandes navegações, né? Como português, a gente historicamente tem esse orgulho pela parte das navegações, por outros lados não tão orgulho, principalmente pela parte colonial, mas a gente percebe o Adamastor. O Adamastor é uma figura mitológica criada pelo Luiz de Camões, justamente quando você virava o Cabo das Tormentas, que está ali, né? Que é para além do Bojador, né, o Cabo das Tormentas, ali, eu estou nele, inclusive, que fica em Cape Town, na África do Sul, é a ponta extrema da África, do continente africano, quando ali o desafio para se fazer aquele contorno, com as tempestades, os ventos, ali tem os sargassos, que se chama-se Mar dos Sargassos, as naus eram envolvidas, podiam ser destruídas, e se criou a mitologia do Adamastor. Então a gente pode analisar que o Adamastor é o simbolismo do mar enquanto obstáculo, algo que você precisa superar, algo que você precisa ultrapassar. Então o Adamastor moderno que a gente vive, justamente pode ser relacionado às dificuldades institucionais que você tem em trabalhar com o mar. Né, legislação, que é o correto, legislação, restrições, regulamentação e tudo mais. Então você pode tentar ultrapassar também o Adamastor. E nós temos a Iemanjá, a protetora das águas e guardiã dos mares, né? Ela é a rainha, ela envolve o sagrado, o feminino e justamente todo esse simbolismo e sincretismo que o mar traz para a gente em termos de emoção, de religiosidade ou de introspecção, que também é super importante. Então, isso pode nos remeter aos saberes tradicionais que nós precisamos beber, pesquisar, entender, que vão nos ajudar a construir uma relação saudável com o mar. Quilombos, povos tradicionais costeiros e tradições que também precisam ser levadas em consideração quando você vai realizar um empreendimento usando o oceano. Mas a partir de agora, eu vou pedir para vocês fazerem o que eu chamo de desobediência empreendedora. Quando a gente fala em empreender, a gente sempre pensa em um plano de negócios, viabilidade financeira, viabilidade econômica, ver quais são os recursos que eu vou utilizar, que investimento eu vou precisar, que pessoas eu precisar contratar, que modelo de negócio você vai utilizar. Então, pensem que quando você vai criar um empreendimento na terra, onde nós estamos, ele é totalmente diferente de um negócio que você cria a partir do mar. Então, tentem esquecer tudo que vocês entendem sobre empreender na terra para empreender na costa ou mesmo no mar, no oceano. Então, recusem-se a envolver ou desenvolver negócios, modelos de negócio que envolvam a mentalidade tradicional de empreendimento. O futuro do Brasil pode estar nas costas, literalmente. Eu usei essa palavrinha nas costas porque na costa, não necessariamente nas costas do país, mas na costa do país, né? E a gente, por quê? Nós sempre olhamos para dentro, para a terra. Vamos para o interior, vamos explorar o interior, vamos tentar verificar oportunidades no interior. O agro no Brasil é muito pujante, é muito forte, e a gente literalmente ignora o mar, o oceano, que é um local onde muita riqueza está ali disponível se souber utilizar de forma sustentável. Aí entra o que a gente chama de empreendedorismo azul. Fiz esse mapa de palavras aqui, porque quando a gente faz um mapa de palavras em textos de empreendedorismo azul, aparecem outras palavras, né? Oceano, potencial, benefícios, utilização, econômicos e tudo por aí vai. Mas o empreendedorismo azul, ele é algo que precisa ser entendido, compreendido.
E hoje, eu vou voltar a falar daqui a pouquinho nisso, mas eu já vou adiantar que nos currículos das universidades, que formam engenheiros, administradores, economistas, contadores e outras profissões que são ligadas a organizações, a negócios, raramente a gente fala do mar. Eu lembro quando eu era estudante de administração aqui em Santos, excelente curso, não estou desdenhando isso, né? Não desdenho a minha carreira, nunca, em nenhum momento, mas nós éramos preparados para trabalhar ou na Cosipa ou ir para São Paulo, e no máximo no Porto. Nunca se falava, olha, o mar como oportunidade de carreira, de trabalho, de negócios, de empreender. É sempre assim. Então, falta nos currículos das universidades, e isso desde, eu vou voltar a falar daqui a pouco, desde o ensino básico, falar com o mar. É uma abordagem que busca conciliar a utilização econômica dos oceanos com a proteção do meio ambiente. Não está dissociada essa relação. Ao mesmo tempo que você utiliza os oceanos, você cuida pela sustentabilidade, pela continuidade, perenidade desse local. Tem o potencial de gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais, nunca se separa o social do ambiental nesse aspecto, que são apresentados no âmbito da economia azul. Pode ser que vocês já sabem muito sobre a economia azul, mas eu vou voltar e vou explicar um pouquinho depois o que é a economia azul. E também está relacionado com o empreendedorismo sustentável, circular, verde e a biotecnologia azul. Aqui só uma diferença entre, vocês devem ter ouvido falar em empreendedorismo verde, e eu trago o empreendedorismo azul. O verde, ele cuida na terra. Quando você fala em empreendedorismo verde, são negócios ligados à terra, ao continente. O agro, por exemplo, onde você pode ter reciclagem, vai ter florestas para cuidar, você vai ter matas originais para cuidar, povos originais para ter responsabilidade para com eles, mas focados na terra. O azul, quando você ouve falar de empreendedorismo azul, o foco é marinho costeiro. Pesca sustentável, atuações offshore, que a gente vai falar um pouquinho do que é isso, também com energia ou mesmo exploração ou explotação de petróleo, atividades portuárias, cabotagem, por aí. Tudo isso ligado a atividades turísticas como mergulho, vela e por aí vai. Isso usando o mar. Então, quando a gente fala em empreendedorismo azul, o foco é sempre ecossistemas marinhos no centro da minha atividade, tá? Mais do que empreender perto do mar, é com o mar, em parceria e em prol do mar. Nunca para destruir o mar, sim para mantê-lo do jeito que nós encontramos e tentar passar para as nossas gerações. Então, essa é uma definição que é dada pela ONU, pelo Banco Mundial, onde fala que empreendedorismo azul é o uso sustentável de recursos oceânicos com crescimento de empregos e saúde dos ecossistemas. Você tem crescimento, mas o ecossistema é mantido como você encontrou e melhor ainda, você o regenera, você o melhora, tá? E aí, dizer que tem uma sustentabilidade só para aparecer em campanhas publicitárias ou dar retorno para acionista em termos de relatórios anuais, não é a verdade absoluta. Você realmente tem que cuidar para que o oceano e o mar seja regenerado. Cuidado com o que eu chamo de blue washing. Eu tenho um livro que eu escrevi que fala sobre o greenwashing, que é justamente você utilizar o conceito verde de sustentabilidade para maquiar produtos com contaminantes, com problemas que podem gerar problemas para a saúde para as pessoas, para a sociedade, contaminam o meio ambiente. E a mesma coisa a gente pode falar isso para o oceano. A gente chama isso de blue washing. Você diz que protege, você tem o ESG, o SG lá, tudo certinho, em dia, no entanto, você continua poluindo do mesmo jeito, você usa esses selos para dizer que, eu protejo o meio ambiente. Mas não protege, simplesmente usa isso como um mote para melhorar a sua imagem. Então, gente, o ESG, que hoje se discute muito, já é algo mais antigo. Algumas organizações, inclusive, estão abandonando, e as que não estão abandonando, mas já estão espertas, já estão indo para uma nova etapa, que chama-se regeneração. Não é só eu ter o selo ESG, que eu tenho o meu environment cuidado, o meu social responsabilizado, e eu tenho governança dentro das minhas atividades empresariais. Além de eu ter tudo isso,
Eu preciso regenerar, melhorar o local onde eu atuo, principalmente empresas portuárias, de navegação ou de exploração de petróleo e tudo mais. Eu preciso deixar o oceano melhor do que eu encontrei. Tá? Então, essa é uma nova preocupação. Quem for pensar em empreender nessa área, tem que pensar em atividades fim que regenerem o oceano. Não mais se aceitaria, ou pode-se aceitar, o modelo que explora o oceano, que é o que a gente vê até hoje. Eu vou pôr um mapa de ideias para vocês verem, que não é de hoje que a gente explora o oceano. Então, indústria contaminante, pesca que não respeita a defesa e tudo mais, né? Só vê o lucro, pesca de arrasto, aquela pesca de fundo que vai levando toda a riqueza daquela região junto com a rede e tudo mais. Substituir isso por empreendimentos que realmente se preocupem com o ecossistema daquela região. Mas só mostra uma linha do tempo aqui que desde antes de Cristo o mar é explorado. Essa faixa marrom é o que a gente chama de economia do oceano, extrativista. Muita pesca, muita extração de petróleo, de minerais, destruição de recifes e por aí vai. Tá? De berços de animais como baleias, golfinhos, tubarões, que desde que o Steven Spielberg, na década de 70, colocou o tubarão como nosso inimigo, coitado, sofre, não é a verdade. Eu adoro esses animais, mergulho com eles em vários lugares do mundo e nunca me fizeram mal. Mas se eu sair na rua, pode ser que eu seja assaltado por alguém. O tubarãozinho nunca me atacou. Mas a gente vem percebendo, através de pesquisas, que desde a Eco 92 aqui, logo depois do surgimento do termo economia azul, a partir da economia verde, em Joanesburgo, 2012, com as ODS desenvolvidas em 2015, começou a se preocupar justamente a diminuir essa economia marrom, que só explora o oceano, substituída pela economia verde, porque é o que a gente conhecia, que era a nossa economia de terra, de dentro, de interior, né? Vamos cuidar da floresta, vamos cuidar das montanhas, vamos cuidar de tudo mais, e o surgimento e o crescimento da economia azul. Hoje a gente fala em carbono azul, governança costeira, a gente fala em alimentos azuis, restauração de ecossistemas que foram destruídos. Então essa é a linha do tempo da exploração do oceano e o surgimento da economia azul. Hoje a gente quer trabalhar um azul mais sustentável, mais inclusivo, mais justo, para que povos da costa, como nós somos povos da costa, e toda a sociedade como um todo se beneficie dos oceanos. Atualmente, nós vivemos a década dos oceanos na ONU, vai até 2030. Nós temos 4 anos e meio ainda para trabalhar um pouquinho essa ideia, esse conceito. A gente vai voltar a falar disso aí daqui a pouquinho. Esses são os dados no Google Trends. O Google Trends você consegue entrar lá e jogar um termo e saber o quanto que no mundo é pesquisado sobre esse assunto. Então, economia azul, ou Blue Economy, que é o descritor em inglês que a gente usa para fazer essas pesquisas, ele mostra assim que o mundo inteiro está preocupado nisso. Em português, economia azul é mais ali América Latina, também entra o espanhol, tá Portugal, Espanha, mas no mundo inteiro há um interesse muito grande, crescente ao longo do tempo para se pesquisar sobre economia azul. A mesma coisa eu digo para empreendedorismo azul. Mas olha só que interessante. O vermelho é quando é o termo em inglês, tá? E azul é o termo em português. É o termo em português. Então, assim, a gente consegue perceber que, menos do que economia azul, o empreendedorismo azul também vem ganhando destaque, principalmente, justamente, 2011, 2012, quando o termo economia azul surgiu e os derivados deles, como, por exemplo, o empreendedorismo azul. Mas por que, na minha opinião, o oceano é fértil para empreender? Ele possui escala, nós, enquanto humanos, dependemos do oceano para existir e, ao mesmo tempo, ele possui valor econômico. Eu vou mostrar para vocês os dados para isso aí. 70% da superfície do planeta é oceano, é água, é vida marinha, é ecossistema marinho. E a gente não pode esquecer disso na hora que vai pensar em empreender com o oceano, não sobre o oceano. Hoje em dia, segundo a ONU, 3 bilhões de pessoas dependem diretamente do mar e do oceano.
por causa de transporte, de pesca, de turismo, de vida em si. 3 bilhões de pessoas sim, estão diretamente ligadas com o oceano para existirem. Nós fazemos parte desses 3 bilhões, até porque nós moramos justamente na frente do mar aqui, nós nos utilizamos dele o tempo inteiro. Então não é pouca gente, não é pouca gente. Há projeções, dentro do que a gente chama de economia do oceano, de 3 trilhões até 2030, até o final da década dos oceanos, 3 trilhões é o valor da economia total que envolve o oceano. 2% do PIB global hoje vem de atividades e da utilização do oceano. Parece pouco, mas não é pouco não, é muito pouco. Mas, se a gente perceber que a WWF estima o oceano valendo 24 trilhões como ativo e como serviços, a gente percebe ainda o potencial econômico de se utilizar os mares e os oceanos. Aí a pergunta não é se há potencial, há muito potencial de atividades empreendedoras ligadas ao mar e ao oceano. Qual tipo de empreendimentos se deve utilizar o mar e o oceano? Empreendimentos que regenerem o oceano, não que somente o utilizem. Por quê? O oceano traz para nós serviços ecossistêmicos de alto valor. Proteção costeira, por exemplo, os mangues. A gente tem uma região com muitos mangues, nossa costa aqui na Baixada Santista praticamente toda é protegida por mangue e a gente ignora o mangue. Tá nem aí para o mangue. O mangue é local onde o lixo vai boiando até encostar uma hora e vai ficar lá. Ou alguém passa na estrada, compra um caranguejo lá que foi tirado do mangue. Não vê o mangue como algo de valor para a nossa manutenção da existência aqui na região, por exemplo. E isso não é só Brasil, é na costa de vários continentes. Biodiversidade, você pode utilizar o turismo, você pode utilizar aquilo como equilíbrio de vida, equilíbrio de ecossistema. O oceano nos possibilita isso. E também, até por meio de florestas submersas, que nós temos muitas florestas submersas, a questão da redução do CO2 na nossa atmosfera. Então, a redução de carbono também é altamente regulada pelos oceanos. Então, esse serviço ecossistêmico que ele presta para nós é extremamente útil e importante. Nós temos com isso, porque ele tem muitas oportunidades, alguns setores de atividade que de repente vocês nunca ouviram falar e que podem ser motivo de investimento. Por exemplo, turismo regenerativo costeiro, vivência caiçara. Acredito que quem está aqui é um público que conhece um pouco do tema, sabe que nós temos. Inclusive tem uma pesquisa que eu vou mostrar depois, está aqui, com a Ilha de Ana, onde eu escrevi um artigo internacional justamente explicando como é o turismo comunitário na Ilha de Ana. Que é um caso, aqui na nossa porta, é só pegar o barquinho lá, vai lá comer um peixinho, vai lá conversar com o caiçara, vai saber do saber tradicional que nós temos aqui da cidade. A maioria, pergunta para qualquer santista se já foi na Ilha de Ana. Meia dúzia. Infelizmente. Então, olha aqui, é um exemplo de turismo regenerativo costeiro, com vivências caiçaras, por exemplo, com turismo de base comunitária. Você pode montar aí atividades turísticas e receptivas de turismo para ligar. Tem gente que pode vir de outros países para entender como é que é o estilo de vida caiçara que a gente tem aqui, que é tão rico, tão bonito. E é um estrangeiro falando, hein? É um estrangeiro apaixonado pela região falando. Aí vem educação ambiental, maricultura. Você, em vez de repente, tentar criar fazenda de moluscos, como dessa ideia de empreendedorismo do oceano regenerativo, cria uma fazenda de moluscos filtradores. Conversa com um biólogo, conversa com alguém da área específica, porque ele vai falar, essa espécie de molusco é a melhor para você investir. Por quê? Além de você gerar comida e vender para os restaurantes, ela vai, enquanto está ali sendo criada, vai regenerar aquela região. É uma espécie, ela é regenerativa. Então, por que não investir nisso? Não vai me trazer uma espécie de camarão do Chile para pôr aqui numa fazenda aqui na nossa costa. Vai matar o resto do ecossistema. Cuidado com isso aí. E aí vem outros empreendimentos sociais costeiros, biojoias.
Eu tenho dentro da minha disciplina na graduação da Unifesp, eu tenho que é empreendedorismo, os estudantes têm que desenvolver uma startup durante o semestre. E ao final do semestre, já há alguns anos aconteceu deles usarem restos de coral ou de conchinha, não sei o quê, que não se deve retirar do ambiente natural, mas que por algum motivo foram retirados, eles utilizam aquilo para criar biojoias, que tem uma atratividade muito grande para o turista, para pessoas que vêm de fora e tudo mais. É uma forma de empreendimento também ligado ao oceano. Então, quando se fala em empreender para o oceano, não é só ir lá catar petróleo. Tem várias outras atividades que podem ser feitas. Parte de tecnologia. Olha, aí vem uma coisa que vocês, de repente, nunca ouviram falar. Portos verdes, internet das coisas ligadas ao oceano, por exemplo, cabeamento submarino, energia marinha eólica offshore. Então, energia marinha, monitoramento, sensor de satélite, inteligência artificial para gestão costeira. Ou seja, são N possibilidades que o oceano hoje traz para quem investe nele. E aí eu chego na explicação do que é a Amazônia Azul. Creio que todo mundo já ouviu falar em Amazônia Azul. Senão eu vou explicar a diferença da Amazônia Verde para a Amazônia Azul. A Amazônia Verde é justamente a área amazônica, que ontem foi encontrado uma reserva aquífera gigantesca, dizem que vai nos matar a sede da humanidade por 250 anos, sei lá, ou mais, debaixo da Amazônia. Então a Amazônia Verde é extremamente rica e é gigante, alvo de uma necessidade de proteção por parte do Exército, Marinha, Aeronáutica, até para a questão de usos indevidos. E mais recentemente a gente vem falando, por meio principalmente da Marinha brasileira, do que a gente chama de Amazônia Azul. Inclusive esse termo foi cunhado pela Marinha brasileira. Amazônia Azul é um termo cunhado pela Amazônia Azul, pela Marinha brasileira. Justamente envolve o mar territorial, que é esse primeiro trecho aqui perto da costa, a zona Zona Econômica Exclusiva, ZEE, que é essa aqui, vai até o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e também envolve Trindade e Martim Vaz. Aqui também tem uma outra que eu não lembro o nome de dois arquipélagos que tem aqui agora, acho que é Vitória, agora faltou a memória. Então, justamente essa área toda aqui que vocês estão vendo em cores mais leves, é o que a gente chama de ZEE, ou Zona Econômica Exclusiva, mais extensão da plataforma continental. Essa área tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A nossa área total, emersa do país, tem 8,5 milhões de quilômetros. A nossa Amazônia Azul é quase, ou pelo menos 2/3 do tamanho do nosso território emerso, onde nós andamos, viajamos, vivemos, comemos, nos alimentamos, respiramos e por aí vai. Então, olha o tamanho da importância isso para o nosso país. Essa fonte é a Alcembra, que é uma instituição de pesquisa ligada à Marinha, localizada no Rio de Janeiro. Inclusive, hoje a gente teve uma reunião de manhã sobre mineração na Amazônia Azul. A quantidade não é foco da minha palestra, mas a quantidade de minerais que estão lá é muito superior aos minerais que nós temos em território emerso. O problema é como você explora, né? Além da tecnologia extremamente cara, é a questão ainda da contaminação e do risco ambiental, que é extremamente grande, né? Então precisa ter muita tecnologia envolvida. Aí só uma curiosidade, o mapa da escola, muitos de vocês lembram desse mapinha, né? Na escola, no livro de geografia, a partir dessa definição da Amazônia Azul, passou a ter justamente aquela marcação em volta do país. Então é só uma curiosidade. Por que nós precisamos falar sobre a Amazônia Azul para as novas gerações? Nós já estamos ficando velhos, né? Então, por que eu preciso falar para o meu filho, vocês precisam falar para os filhos, sobrinhos, netos de vocês? Por que precisa falar disso aí? Porque hoje em dia, 20 milhões de pessoas no país dependem diretamente de uma atividade laboral ligada ao mar e ao oceano. 20 milhões de pessoas. 10%, um pouco menos de 10% da população, diretamente, não é? Indiretamente, então, é a população inteira, mas diretamente, 20 milhões de pessoas. 13% do produto interno bruto brasileiro vem do mar, do oceano.
95% da extração do petróleo e 95% do comércio exterior brasileiro passa pelos mares e oceanos. Isso mostra, porque de repente, são dados da Marinha, até para justificar os investimentos em novos barcos, mais pessoal e tudo mais, defesa nacional. Isso mostra que nós temos uma costa extremamente atrativa e vulnerável. E a gente precisa justamente mostrar para as novas gerações que ela precisa ser protegida. Aí vem o discurso, né? A Marinha está aí para isso, aquela coisa toda. Mas só para vocês entenderem. Então, eu acho que a potência oceânica da Amazônia Azul é pouco compreendida hoje. Ainda bem que a gente tem cursos ligados às ciências do mar, à oceanografia, à biologia, e áreas interdisciplinares estão começando a prestar atenção também. E eu queria que vocês começassem a perceber esse mundo que está aí fora, do outro lado da rua, como também algo que faz parte da vida de vocês. Então, olha só o crescimento da pesquisa sobre a Amazônia Azul no mundo, no Google Trends que eu tinha feito, a importância que vem crescendo nos últimos anos. O mundo inteiro está de olho no que acontece aqui na costa brasileira, nas oportunidades que tem na costa brasileira. Tem mapa de lugares que fazem pesquisa sobre a Amazônia Azul. E aí a gente chega no ODS 14. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, sustentável da ONU, e o 14 fala especificamente da vida na água. Não necessariamente você não vai usar o 8, que é geração de renda, oportunidade de emprego, e outros, saúde, materno-infantil, e outras ODS que você precisa prestar atenção. Mas a ODS 14 é extremamente importante e é a que menos tem dinheiro hoje nos países para financiar os projetos ligados ao oceano. Tanto que a ONU, para poder reverter isso, criou justamente a década do oceano, de 2021 a 2030. Então a gente vem discutindo bastante oceano nas escolas, com a literatura ligada para o oceano, marés de ciência e por aí vai, que envolve justamente a educação para os oceanos nas escolas brasileiras. Só que olha só como é que está essa meta no Brasil. Os dados do relatório Luz da Sociedade Civil de 2024, é o último relatório que fala só como nós estamos, nossas metas dentro do ODS 14. Aqui estão as metas. Aqui em preto são as metas para redução, poluição marinha, proteger, restaurar ecossistemas e por aí vai. Aqui, ó, estagnada, retrocesso, estagnado, insuficiente, estagnado, retrocesso. Essa gente tem que, por um lado, criar consciência que há um oceano de oportunidades por aí, a gente não está criando condições para que esse oceano seja preservado para as próximas gerações. É bem preocupante isso aí, tá? Inclusive, se a gente olhar os 10 indicadores, a maioria não tem dados. Não se sabe nada sobre eles. Por que isso acontece? Primeiro, baixa cultura oceânica. O que é isso, cultura oceânica? Eu vou na praia, domingo de sol, música do Mamonas, né? Manhã de... O que é? Domingo, sábado de sol, vou pra praia, né? Eu não lembro, mas já morreram há tanto tempo que o meu cérebro já esqueceu a letra da música. Mas é isso aí, mas vocês entenderam a piada. Você não presta atenção que se está no mar, nem porque é importante cuidar do mar. Tá? Nós não integramos o mar à nossa vida cotidiana, o máximo vou andar na praia. Aí eu fiz uma pesquisa com uma orientanda minha, já é mestra agora, já terminou, sobre microlixo. Quem que gera microlixo? Nós. Hoje vamos falar sobre a comunicação ambiental, como pode transformar o turismo de praia em uma prática mais sustentável. É massa, aqui da TV. Dani e eu somos autores de um artigo científico que fala sobre comunicação ambiental e o turismo sustentável, envolvendo principalmente o microlixo nas praias da nossa cidade de Santos. Tá baixo, bitucas de cigarro, pequenos plásticos, tampinhas, qualquer coisa de tamanho pequeno parece inofensivo, mas é extremamente nocivo ao meio ambiente e às nossas praias. Em Santos, esse problema cresce ainda durante a temporada de verão. Além de prejudicar a vida marinha, prejudica também a experiência do turista e a reputação da cidade. Aí que entra a comunicação ambiental para informar, engajar, educar e mudar o comportamento da TV. Nosso papel foi analisar como o poder público utiliza a comunicação ambiental para conscientizar os turistas durante as grandes temporadas.
Aplicamos estudo de caso analisando documentos, campanhas e entrevistamos também gestores da prefeitura da cidade. Também analisamos materiais online e offline para ver se a mensagem realmente chega aos turistas. O projeto Areia Limpa diminuiu em 45% o número desses resíduos, mas foi uma situação pontual. Entre milhares de postagens nas redes sociais, quase nenhuma fala sobre microlixo, uma oportunidade perdida de engajamento. O microlixo é tratado de forma indireta e não com a prioridade que ele devia ser. E as entrevistas apontaram esse vazio. Sendo assim, propomos a utilização de inteligência artificial e realidade aumentada para a criação de campanhas personalizadas e inovadoras. Propomos ainda ampliar as campanhas digitais, firmar parcerias com hotéis e expandir a Areia Limpa para todo ano. Sem comunicação eficaz, o problema do microlixo continua, mas com criatividade conseguimos engajar os turistas a preservarem as nossas praias. E você já pensou onde vai descartar aquele resíduo pequenininho que você leva para a praia? Toda ajuda conta. Bom, só para vocês entenderem, essa questão da Baixa Oceânica, porque a pesquisa foi o seguinte, a gente foi verificar as publicações da prefeitura com relação à conscientização de turistas e moradores sobre a geração de microlixo. Microlixo é pituca de cigarro, tem ali um isqueiro, papelzinho, plástico, a pessoa abre a latinha de cerveja na praia, joga o lacre fora, quando não joga a lata inteira, né? No outro domingo eu fui caminhar aqui na praia, era 8 e pouco da manhã, estava tendo uma prova de pedestrianismo, e as pessoas, os corredores tomando água no copinho plástico e jogando. Ok, a prova avisou que ia recolher depois, só que estava um vento danado, domingo de manhã, para quem não sabe, a praia inteira espalhada de copos de plástico, boiando na areia. Falei, né? Então, isso não é bem microlixo, já é um lixo isso, né? Mas justamente porque as pessoas, vamos jogar, vamos correr, jogar o copo de plástico, alguém vai recolher isso, alguém recolhe. Então não há uma cultura oceânica. A questão que me preocupa bastante, extrativismo desordenado. Pesca de arrasto de fundo, dragagem na costa. Eu vou passar para vocês alguns vídeos de viagens que eu fiz de estudo que mostram bem isso. Dragagem de costa, exploração imobiliária desordenada, principalmente em áreas de reserva e preservação costeira. Mas é um lugar lindo para ter a casa e não sei o quê. Só que aquilo vai destruir um ecossistema gigante. Aquilo vai gerar um sério de problema para o futuro. E com certeza, lembra os primeiros slides? O mar vai se lembrar. O mar é vingativo. Ele vai detonar com aquilo ali mais cedo ou mais tarde, tá? Agora, essa notícia de ontem, pescadores de Marajó protestam contra a exploração de petróleos na foz do Amazonas. É a grande questão da vez, né? O Brasil precisa do petróleo, porque ele é dependente extremamente da matriz energética de fóssil e, ao mesmo tempo, você tem as regiões e as comunidades costeiras tendo preocupação com isso. Desarticulação entre municípios costeiros. No Brasil, nós temos 400 municípios na costa. Eles não conversam entre si. Não há um plano nacional dos municípios costeiros para levar um respeito maior aos oceanos. Aqui mesmo na Baixada Santista a gente não vê os 9 municípios conversando muitas vezes quando se fala de oceano, de mar. Você tem Santos com um porto extremamente batendo recordes aí de extrema de movimentação e tudo mais. E do outro lado da margem, palafitas, pessoas, né, em situação de vulnerabilidade terrível. Não há uma conversa e uma articulação entre os municípios. Paradoxo, riqueza e desigualdade socioambiental. A riqueza das cidades, das construções, do porto e ao mesmo tempo a palafita na porta de casa. A gente vê isso aqui em Santos, vem em Recife, vem em outros locais também. Fortaleza e por aí vai. É representativa, mas de uma realidade. A Baixada Santista, a meu ver, é um hub azul. Nós temos universidades de ponta aqui, nós temos pesquisas de ponta, nós temos institutos de mar, de pesca, aquário no Guarujá, aquário em Santos, tem um porto com toda a movimentação. Então, nós somos um local onde a exportação quase nacional toda passa por aqui. Então, é um momento de uma janela de oportunidade onde a gente vive. Só que há uma diferença muito grande de empreender com o mar do que empreender na terra. Empreender no mar precisa de um modelo mental mais lento.
Quando a gente está aqui na Terra, no continente, vou abrir um negócio, vou abrir uma loja, vou abrir uma pastelaria, vou abrir um Osho, vou abrir... ali, vamos lá, vamos abrir. Não importa, vamos ter que pôr a porta para funcionar. Levanta essa porta, e contrata gente, põe na rua, é propaganda, não sei o quê. No mar, tudo é mais lento. Então, quem for empreender com o mar, precisa ter o ritmo do mar. Precisa ser parcimonioso, precisa se preocupar. Será que isso realmente não vai contaminar, não vai destruir, não vai tirar famílias tradicionais que moram aqui nessa região? Vou montar um resort aqui, vou tirar essa comunidade inteira daqui. Será que é assim? Não é assim que funciona, tá? Então, empreender com o mar é mais lento, complexo e sensível. Para isso, apesar de muita informação, eu vou resumir para vocês. Nós precisamos de interdisciplinaridade. Engenheiros, médicos, arquitetos, administradores, economistas, até contadores precisam entender de mar. Porque o mar é interdisciplinar. Por isso que a gente tem lá na Unifesp, o nosso curso é interdisciplinar. São 70 e poucos professores, vão desde a filosofia até a geologia. Porque para entender o mar, precisa dessa interdisciplinaridade toda. Então, se você vai empreender para o mar, seja interdisciplinar também. Não é só a sua visão. Pensamento sistêmico. Terra, água, clima e sociedade, tudo integrado. Eu vou montar ali uma marina, que vai atender os barcos, os iates que vão chegar não sei o quê. Vai impactar em alguma comunidade costeira? Como é que é aquela região em termos de geografia, de sedimentos? Para onde vai, Fabião? Os meus resíduos e tudo mais, né? Então, qual a preocupação que eu tenho que ter nessa integração total dentro desse pensamento sistêmico? Crescer sem destruir, já o Fabião chegou aí, né? A gente já fala, né? Crescer sem destruir é a base da ecologia, né? É a base da ecologia. Como é que eu posso desenvolver esse meu negócio, mas sem destruir? Uma outra exigência que empreender por mar nos pede é o design regenerativo. Lembra que no início eu falei, não é só o ODS, vou manter, meus indicadores estão legais, não. Qual o meu programa de regeneração para aquele espaço? Como que eu posso regenerar? E que ferramentas eu vou usar para regenerar? Aí entra eu, na minha área de administração, justamente com as ferramentas. E é isso que eu ensino na universidade. Design de futuros costeiros, eu uso a técnica da solução baseada em natureza. Então, como é que eu posso modificar algo usando a própria natureza? Eu acabei de falar dos moluscos filtradores, é um exemplo de como que você pode usar a própria tecnologia que a natureza nos dá para desenvolver um negócio usando isso aí. A biojoia e por aí vai, tá? A própria natureza te dá a solução para aquele modelo de negócio. Tem que estudar. Ou tem que estudar, ou tem que envolver os profissionais, os pesquisadores daquelas áreas de forma interdisciplinar. Eu também uso os cones de futuros de incerteza, que é uma outra técnica de prospecção de futuro, de planejamento. Então, isso é importante também. Não são métodos tradicionais. Você pode usar o PDCA, a análise SWOT, isso que todo mundo usa por aí. Mas você tem que buscar outras ferramentas também de planejamento mais específicas para problemas ambientais, né? ODS são, apesar das críticas que muita gente faz, algumas até fundadas, outras infundadas, as ODS, para quem empreende com o mar, são os KPIs que você tem que tentar perseguir. Essas metas, você vai criar um empreendimento ligado ao mar, fora dessas metas da ODS, você já está errado. Isso vai dar ruim, o mar vai se vingar de você. Então você precisa ter essa relação, entender as ODS. Escutativa, sempre falo isso, saber caiçara, quilombola, pescadores artesanais no Brasil, em outros países é a mesma coisa. Em Portugal, se você chegar, como falei, eu sou português, Portugal tem o Ministério do Mar justamente para isso. Antes do empreendimento ligado ao mar ou com o mar é instalado em Portugal, toda aquela vila pescadora é convidada para conversar, são trocadas opiniões, ideias, o olhar deles é super importante. Houve um caso aqui, não vou citar esse caso, de uma pessoa que criou uma fazenda de peixes para exploração econômica e venda para os restaurantes. Só que trouxe uma espécie de peixes não nativa e não conversou com os pescadores daquela região. Simplesmente aqueles peixes dizimaram todo o ecossistema
natural, original daquela região. Se ele tivesse conversado com essas pessoas, de repente ele saberia que não pode fazer isso. Mas não, a lógica de empreender usando o mar é diferente da lógica de empreender com o mar. Você tem que conversar com ele, não tem jeito. E, ao mesmo tempo, o Canvas da economia azul. É um Canvas, para quem trabalha com Canvas, né, de geração de ideias de modelos de negócio, startups, eu ampliei justamente para entrar a parte de sustentabilidade, negociação com comunidades e tudo mais. Isso aí depois esse modelinho vai junto da apresentação. Então, ao mesmo tempo que empreender com o mar tem essas exigências, nós temos as ferramentas para ajudar com essas exigências. Bom, tem alguns exemplos interessantes. Brasil, Projeto Tamar, coletivo de marisqueiras em Lagoas e Pernambuco, onde elas produzem biojoias, usando coisas, né, que vieram do mar, isso estimula a economia circular. Nós temos turismo de base comunitária, como eu falei da Ilha Diana aqui, o exemplo da Ilha Diana. Nós temos em várias partes do Brasil, onde as comunidades locais são envolvidas em receptivo de turista, onde você vai lá comer o peixe, né, preparado pela moradora originária daquela região, tem tudo isso aí. E pelo mundo, tem a C6 Energy na Índia, onde eles criaram fazendas mecanizadas de algas no oceano, usando a própria água do oceano, em termos sustentáveis e de não poluição. Eles mantêm fazendas mecânicas espalhadas numa costa de uma região da Índia, produzindo algas para a indústria farmacêutica. Então, esse é um exemplo. E são empreendedores locais usando comunidades locais como funcionários. Nos Estados Unidos tem a arte com lixo. Todo o lixo que foi catado dos oceanos viram esculturas gigantes e elas são levadas para os Estados Unidos inteiros justamente para conscientização. E nós temos uma plataforma digital, em Aruna, na Indonésia, que liga pescadores a compradores de peixe. Eliminou-se o atravessador, aquele que pegava, nem a comunidade pesqueira obtinha receita, lucro ou renda, e também quem comprava pagava preços exorbitantes. E com esse aplicativo, um aplicativo celular, une, eu tenho tantos quilos de peixe dessa espécie, e o comprador quer comprar e eles fazem um negócio como se fosse um Uber, alguma coisa assim, de peixes e produtos marinhos. Quero começar a fazer isso agora. Como que cada pessoa, dentro do seu papel, pode começar a empreender com o mar? Estudantes, façam estudos TCCs sobre o oceano. As minhas orientadas aqui do mestrado, já por obrigação tem que fazer mesmo, não tem jeito. Mas, de repente, se você tem um filho na idade de estar fazendo um projeto de pesquisa na escola, ou na faculdade, escolhe o mar como objeto de estudo, né? Então, entender o mar, buscar mentores que entendam sobre mar, tudo mais, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Professores, se alguém aqui é professor de alguma forma, levem o oceano para projetos dentro da sala de aulas, né? A literatura oceânica, a cultura oceânica, levem isso para o dia a dia, até com os filhos de vocês, né, em casa. Vamos estudar o mar, vamos ver filmes sobre o mar, sobre o oceano. A gente mora aqui, gente, mais do que qualquer pessoa, a gente está do outro lado da rua, e a gente olhando para a costa e não para o mar. Pesquisas relativas a necessidades reais das comunidades costeiras, sobre como pode reduzir o consumo desnecessário, quais são as preocupações que a comunidade realmente tem com relação ao oceano, são temas interessantes para a gente desenvolver pesquisas. Bom, eu sou empresário, sou um profissional, como é que eu posso começar agora empreendendo ligado ao oceano? De repente, eu atuar como consultor, usar minhas habilidades nas finanças, na contabilidade, no planejamento, e tentar usar comunidades, ser voluntário de alguma forma, ou não, olhar em termos de carreira, de possibilidade de renda, auxiliar as pessoas a empreenderem ao mar ou na sua relação com o mar, tá? Então, o litoral é uma fronteira a ser desbravada, não fica só olhando para dentro. Olha para o mar, olha para a costa, com o crescimento dos negócios azuis. Essa pesquisa foi de ontem. Biotecnologia lidera cenário Deep Techs no Brasil, mas enfrenta desafios de infraestrutura e investimento privado. Nós temos muitas startups na área de biotecnologia, ligadas ao oceano. Falta o quê? Investimento. E são excelentes em termos de ideias. Então, para de olhar só, de repente, não quer dizer que para de olhar totalmente, mas abre o olho também, em vez de ficar tecnologia para melhorar a mobilidade urbana nos grandes centros.
Pô, pense em alguma... Que startup que está ligada ao oceano que eu posso conhecer o que ela está fazendo? De repente, ninguém está investindo nisso. Se o Renato Russo aqui, que é da área financeira, não me deixar mentir, se ninguém está investindo nisso, é bom dar uma olhadinha, porque pode estar ali uma grande oportunidade, já que é um oceano azul, literalmente, e não um oceano vermelho. Cidadãos, como nós todos somos, vejam se o pescado realmente é de origem sustentável, não é predatório, se realmente isso valoriza o pescador local. Vamos apoiar o turismo consciente, comunitário, vai lá na Viana, comer um peixinho, conversar com a caiçara, lá entender a origem da região. Presta atenção se o microlixo na praia, se está caminhando, aproveita e vai catando um pouquinho daquilo, me leva um pegador, vai... Ah, mas isso é bobo, é pequeno. É ali que começa esse olhar para o mar, para o oceano. Cada escolha e ação conta para a saúde desse oceano, que a gente pode empreender e obter muita renda com ele se souber trabalhar. Se preocupem com esses triple P's aqui. Pessoas, planeta e profit, que é lucro. Então a gente tenta criar um equilíbrio. Empreender com o mar não é, não pode fazer nada. Não, é saber, como eu falei a palestra inteira, é saber que o mar tem atenção diferente. Eu preciso conversar com o mar de forma diferente do que se eu for abrir uma loja ali no Canal 3. Eu preciso conversar de outras formas. Mas vamos usar o mar. Se alguém quiser se inspirar e ter um cineminha aqui em casa, pode assistir alguns vídeos e documentários ligados a empreendedorismo oceânico. O Seaspiracy é uma crítica à pesca predatória, principalmente na costa africana e asiática. Um vídeo Amazônia Azul está na Prime Video, quem puder assistir, está ali um documentário sobre o que é a Amazônia Azul. Do outro lado ali, Fronteiras do Oceano, justamente sobre o que é a economia azul no mundo inteiro. E aqui embaixo, 25 tons de azul, que fala sobre a biotecnologia no Brasil como oportunidade de empreendimento ligado ao mar e oceano. Então, estão as dicas desses documentários aqui para serem assistidos. Está acabando, agora é só fotos, vídeos e poses, não é nada mais, tá? Recuperem o fôlego. É muito assunto, eu sei. Imagina eu que estudo isso. Bom, só para finalizar, essa aqui é a minha área de pesquisa, de estudo. Turismo, sociedade, renda, segurança, gastronomia, hospedagem, infraestrutura, lazer, cultura, esportes, entretenimento, educação ambiental, mobilidade, tecnologia, olhando a costa e o oceano como local dessas minhas pesquisas. Então, eu viajo o mundo inteiro tentando entender como que eu posso ajudar a minha região, a minha cidade, o meu local de moradia a ter esse pensamento que eu vejo em termos de soluções e problemas espalhados pelo mundo. Essa foto é em Lizard Island, no Pacífico, tá? Ela justamente tem uma comunidade tradicional, mas ao mesmo tempo tem um empreendimento turístico ali ligado a mergulho e vela oceânica, e ali eu trouxe como exemplo de convivência pacífica entre a economia do mar e as comunidades tradicionais que lá existem. Punta del Este, com a parte de dragagem, exploração imobiliária e turística, obviamente, tem um lado bom, tem um lado negativo, você vê vários problemas de animais que sofrem com esse avanço desmedido da cidade sobre o mar, sem uma preocupação realmente. Agora que eles estão sentindo o mar se vingando, é que estão tentando ter preocupação com relação à manutenção e estragando, inclusive, com alguns negócios ligados ao mar. Toronto, mas Toronto não fica no mar, mas fica no lago. Lago também é importante, porque envolve água, tá? Então, tem vida na água lá, muito forte. E Toronto tem uma educação ambiental muito forte com relação à água, não só dos oceanos, mas principalmente dos lagos, é uma região de muitos lagos. Então, mostra ali, ó, o aquário de Toronto, tudo mais, que eu também fui lá entender como é que é a realidade deles. Ilha da Madeira, turismo, exploração de fazendas de pesca, de comunidades tradicionais, de saberes tradicionais com relação ao mar, a empreendimentos. A ilha inteira vive em função do mar, não tem como não ser, então interessante. Açores também, inclusive o turismo de raia é muito forte lá, turismo de mergulho, de pesca, gastronomia e tudo mais, também mostra algumas coisas interessantes para a gente aprender. África do Sul, recentemente começou a olhar para o mar, incrível que pareça, né? Onde fica o Cabo das Tormentas, onde o Adamastor destruiu os navios portugueses no Mar de Sargassos também.
ali hoje em dia também é algo que você pode ver a economia do mar muito forte, com turismo ligado a baleias, tubarões e outras coisas mais, tá? A grande barreira, são todas fotos minhas, tá? Todas fotos minhas. A grande barreira da Austrália também é uma área que vive toda a economia ligada ao mar. A Austrália é um país que inteiramente ligado ao mar. A nossa Laje de Santos, que quem já teve a oportunidade de mergulhar lá sabe da riqueza que nós temos na nossa porta. Para mim, é um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Não é só do Brasil. Do Brasil ele é disparado melhor. Ah, mas Noronha. Noronha é lindo. Não estou tirando Noronha, mas Laje de Santos, a visibilidade lá, a vida marinha que nós temos lá, ela é uma dos melhores do mundo para mim. E gera muito no negócio, para escolas de mergulho. Nas relações com o mar, a atuação na vela olímpica também, eu só coloquei a título de exemplo, como o mar como local de esportes, de lazer, de entretenimento. O mar, para mim, é extremamente maravilhoso. Aí eu espero que todas e todos estejam bem, vão para casa com esse pensamento aqui. Que parceria faria com o mar para um novo negócio? Só que vem um alerta. Empreender com o mar hoje não é sobre pescar, vou pescar, vou extrair petróleo, vou não sei, transportar, poluindo mais, vender mais. É sobre gerar valor para mim, enquanto investidor, empreendedor ligado ao mar, mas ao mesmo tempo restaurando, inovando, integrando sabores costeiros, ciência e ética. Aí eu deixo uma frase motivante, vamos juntos navegar nesse oceano de oportunidades. Gente, era isso, espero que vocês não tenham ficado entediados com a minha fala, mas mar é uma paixão minha, se vocês estão aqui, de alguma forma é uma paixão vossa também, né? Então, espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Se quiser manter contato, conversar, estou aí à disposição. Uma alegria, obrigado por terem vindo de casa, onde vocês estivessem numa quarta-feira úmida, tipicamente santista nessa época de vida. Agradeço ao Fábio pelo apoio e o convite aí da Pinacoteca para a gente falar de um assunto que para mim é uma paixão. Obrigado, boa noite.